Boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Vai começar agora a live com a Ariane Sena, minha amiga, psicóloga, técnica, analista da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Cola com a gente. Então a gente começa daqui a pouco a live. Algumas pessoas vão entrar, Diego entrou. Tudo bom, Diego? Como é que vai? Vamos começar um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa a live. Daqui a pouco a Arina me manda a solicitação. Deixa chegar entrar as pessoas, né? Que eu acredito que hoje vai ter um público bem interessante. A Ariana super famosa, conhecidíssima, começa no X de Paris. Bem-vindos ao meu quarto. Enquanto a Ariana não chega, oi Júnior, tudo bom? Enquanto a Ariana não chega, Ariane não chega, eu vou... Ariane Sena. Eu vou mexer aqui em umas coisinhas. E aí galera, tudo bom? Boa noite a todo mundo. Ai, a Ariane chegou. Espera aí que eu já vou aceitar sua solicitação, viu, Ariane? Então, deixa eu recapitular. Boa noite mais uma vez a vocês que estão aqui conosco. A gente retomou a agenda de lives aqui, né? As lives que eu venho fazendo como experimentos e tal, conversando com alguns amigos, pessoas que estão aí começando uma vida política, acadêmica, artística. São pessoas queridas, né? Que a gente convida para poder dialogar um pouco e produzir nessa quarentena. E a Ariane é uma grande amiga minha. A gente se conhece há muito tempo. Ela já veio aqui na minha cidade, aqui em Muritiba, no Recôncavo da Bahia. Já desenvolveu uma atividade bem bacana com os meninos e meninas aqui da escola pública, na época que a gente organizou a parada do Orgulho LGBT, lá em 2015. A Ariane sempre foi uma ótima companhia, uma pessoa totalmente engajada, responsável. A primeira psicóloga transexual formada lá em Salvador, né? Conseguiu ser a presidenta do Conselho Estadual LGBT. E hoje ela é analista técnica da Defensoria Pública do Estado da Bahia e também pré-candidata pelo PSB à vereança em Salvador. Isso, a gente vai conversar também um pouco sobre isso também. Deixa eu só chamar a Ariane aqui. Porque ela vai chegar. Tarará, tarará, tarará. Olá! Oi! E aí, Maravilhosa como sempre, hein? me conta, a raça vem primeiro? E Adorei o cabelo. Você é maravilhosa, minha amiga querida. Tava aí na correria, né, minha querida? assim, os preparativos, né? Conciliar a vida de mestranda, como você bem sabe, de profissional e com essa coisa de ser pré-candidata em momentos tão difíceis, não é uma das tarefas mais fáceis que a gente tem, mas a gente vai, com fé a gente vence. Estou A aqui. gente vence, querida. É um grande prazer te receber. Eu queria te agradecer, Vini, pelo convite. Iniciar te agradecendo, te dizer que para mim é uma honra muito grande. Você é uma pessoa que eu admiro muito enquanto potencial intelectual, enquanto ativista. A gente já esteve junto em vários momentos, inclusive dividindo mesa em banca, né, de avaliação. Pois é! Então, eu me sinto muito orgulhosa mesmo. Obrigada por esse espaço, viu? Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Eu acho que é importante esse momento que nós estamos passando no país para a gente poder refletir e, sobretudo, criar outras alternativas, né? Inclusive de comunicação, de contato e tal. A gente está em distanciamento social, mas eu acredito que existem alternativas de a gente estar próximo através das conexões, né, digitais. E essa quarentena nos apresentou o quanto nós também podemos estar presentes nesse novo espaço público que são as É redes verdade. sociais. Então, Ariane, mais uma vez bem-vinda. É um prazer enorme para mim você estar aqui conversando comigo, conversando com as pessoas que também estão chegando para assistir a gente. A nossa live vai ficar aí, né? Tendo esse movimento de pessoas entram, pessoas saem, enfim, tem um fluxo aí bem contínuo, assim, mas eu acredito que a gente vai conseguir alcançar pessoas, enfim, relevantes e um número significativo de pessoas, na verdade, né? Significativo e relevante de pessoas para a gente poder estar dialogando, tá?
A temática de hoje foi uma temática bem provocativa, né? Tipo, se raça vem primeiro, né? Porque não podemos desconsiderar as nossas condições raciais aqui. Nós somos dois jovens negros, você é uma mulher transexual aí de Salvador, eu aqui do interior da Bahia do Recôncavo, ambos com agenda no movimento LGBT. Eu tenho 27 anos, você deve ter também próximo a isso, não? Sim, tô Não sei se 28. é uma mulher, mas enfim, eu sou indelicado. Quantos anos você tem? 28. 28, um ano mais velho que eu. Quando nós somos jovens, assim, a gente não pode negar o caráter racial, né? A gente Hum, viu durante muito tempo que o espaço da política não era um espaço normativo, né? Homens brancos de meia idade, heterossexuais, cisgênero, né? Essa é a nossa representação, inclusive até hoje, quando a gente fecha os olhos e vê, faz esse exercício, né? Bem simples, para fechar os olhos e imaginar a política, imaginar a ciência, a gente vê esse padrão estabelecido. exato. E a minha intenção de te convidar para a live de hoje, para a gente poder bater um papo, foi para poder entender que existe, na verdade, convidar as pessoas a refletirem que existe a possibilidade de uma mulher trans, negra, também estar disputando a política eleitoral, né? Independente de ganhar ou não pleito, a gente sabe que vitória política a gente tem independente de a gente poder entrar ou não na Câmara de Vereadores, no Congresso, ou até numa prefeitura, no governo do Estado, mas assim, a própria candidatura, o próprio discurso colocado na rua, a própria agenda estabelecida naquele momento ali, e toda a repercussão que tem em torno dela, o poder de representação, de colocar as pautas, né? Isso tudo já é uma grande vitória política. Então, assim, a candidatura de qualquer pessoa LGBT, mulher, negra no Brasil, eu considero que ela já nasce vitoriosa, independente do desempenho eleitoral dela. Porque traz Verdade. esse poder, essa capacidade. Você é pré-candidata a vereadora em Salvador, né? É uma Com muito candidatura que orgulho. eu apoio, uma candidatura que eu faço muito eu sou muito entusiasta dessa candidatura, né? Porque a Ariana, para mim, é uma mulher transexual, enfim, independente de ser transexual, é uma figura, uma personalidade, é um quadro político fantástico, extraordinário, que dialoga com diversos setores, que tem uma qualificação técnica, que é psicóloga, enfim, que tem uma sensibilidade, que já passou por muita coisa na vida, já sofreu na pele, mas também circula em determinados espaços, que traz com ela traz com ela essa condição única que eu acho que você tem, Ariane, dentre os quadros que existem em Salvador. Olha que eu tenho muitos amigos que são questões como pré-candidatos, também estou apoiando a candidatura de alguns deles e tal. Sim. Mas eu tenho um carinho muito grande por ti, porque primeiro você é do partido do PSB, que é o partido que nós estamos construindo também a candidatura de Mara, de Mãe Mara, aqui em Muritiba, pré-candidata à universidade. Se Muritiba, né? E eu vou trabalhar firme para isso. A gente vai conseguir fazer a primeira mulher mãe de santo do Brasil prefeita, então assim, é muito Legal. representativo também. Então Sim, você é do com partido que está certeza. construindo junto, e além disso, é uma grande amiga e tal, e porque eu acho que você é um excelente quadro, nesse sentido. Eu estou rasgando cedo aqui para você, e devo fazer isso. Né? Mas eu quero começar, Ariane, que você se apresente, na verdade, né? Para começo de conversa. Então, eu sou, para quem está chegando agora, né, para as seguidoras e seguidores de Vini também, eu sou Ariane Sena, eu sou mulher trans, como o Vini disse, eu sou a primeira mulher trans psicóloga de Salvador, né? E quando a gente, ainda nesse orgulho LGBT, no dia 28, a gente fez uma live e eu convidei outras lideranças trans para fazer uma live comigo para falar sobre esse protagonismo trans, né? Que quando a gente fala em ser a primeira, a gente não está falando de nós, mas a gente está falando de uma estrutura transfóbica que permite que ainda em anos 2000 a gente possa estar comemorando o primeiro em determinados espaços, né? Então, para falar dessa invisibilidade mesmo, que há das pessoas trans e travestis em espaços de poder e decisão, isso é para já, isso é urgente, não dá para a gente pensar em políticas, né, se a gente não está dentro para pensar e mover. Eu estou mestrando em estudos étnicos e africanos, estou mestranda, né, pelo pós-afro, onde eu pesquiso sobre a solidão da mulher trans, negra e periférica, obviamente, que também
é uma autoetnografia, né? Trabalho com dados autoetnográficos e dados etnográficos também, observando outras realidades de mulheres trans, negras e periféricas de Salvador. E na Defensoria Pública eu trabalho na especializada de direitos humanos, que é justamente com a população LGBT, com os direitos da população LGBT. Então eu trabalho muito de educação em direitos humanos. Então, escrevo cartilhas sobre diversas questões social, a instituição nossa é do povo, né? Então tenho feito, não tenho traçado esforços para isso, né? Feito tudo. Enfim, e hoje, como você disse, estou pré-candidata a vereadora pelo PSB e me encantou muito, inclusive as figuras femininas do PSB que eu super admiro, que é a Letícia da Mata e a deputada Fabíola Mansum também. Então, assim, são pessoas que realmente eu me inspiro, porque traz essa garra, essa força, essa resistência feminina dentro desses ambientes. Então, eu precisei, sobretudo, pensar, né, em inspirações, em portas de entrada. Eu estou muito feliz. E é isso. Acho que é o que você disse, né? A vitória ela já acontece com a minha presença dentro desse espaço, disputando também. E o dia de amanhã é isso. A gente vai construindo uma coisa de cada vez. Né? Que lindo! Maravilhosa! Está num partido maravilhoso também, sou suspeita a falar. Tem a deputada Alice da Mata, que é aqui do Recôncavo, é de Cachoeira, é minha cidade próxima aqui, a cidade mãe, na verdade, do Recôncavo da Bahia. Tem a Fabíola Mansur, que também é uma mulher lésbica, né? E tem uma pauta tem diversas pautas, né? Para os direitos humanos, as agendas da comunidade LGBT, uma deputada super parceira. Então a gente está bem acolhido. Mas assim, Ari, deixa eu te dizer, três perguntinhas aqui para a gente poder bater um papo. Sim. Não é que você talvez me dê uma resposta, mas assim, eu acho que é para mais, tem tudo mais de reflexão, né? Do que geralmente uma resposta dada, enfim. Né? Fazer um exercício aqui, um exercício reflexivo em torno do que significa uma mulher trans negra na política aqui em Salvador. Né? Eu quero te fazer uma pergunta direta e quero que você desenvolva e a gente vai discutir a partir disso. Você, como uma mulher transexual, negra, em Salvador, pré-candidata a vereadora, mestranda em estudos étnicos africanos, que também é meu programa pós-afro, né? Nós somos colegas também de programa. Raça vem primeiro na sua condição enquanto ser político? Então, na verdade, essa pergunta eu não vou responder trazendo uma resposta se sim ou não, mas eu vou responder com outras reflexões também. Gostei de você trazer essa pergunta, porque eu fiquei pensando, né, e a ideia é essa, fazer com que a gente possa pensar coletivamente sobre isso. Por exemplo, me permita falar, a gente no dia 1º de junho vivenciamos um ataque brutal a uma mulher trans negra, né, a Ayana Dior, que eu até publiquei no meu Facebook, não sei se você viu, ela foi espancada, brutalmente espancada, por exemplo, por 30 homens. Uma multidão mais ou menos de 30 pessoas, a maioria homens, e negros, né? E eu postei esse vídeo, né, nas minhas redes, e depois eu vim receber mensagens no meu privado de que eu postar aquilo eu estaria compactuando para criminalizar, por exemplo, os negros, né, os homens negros. Então, eu acho que isso vai ajudar a gente a refletir um pouco sobre se raça vem primeiro, né, ou não, ou como é que a gente poderia pensar nisso. Porque a Sueli Carneiro, a gente tem que parar também, eu acho que a gente vive em um momento de punitivismo, autopunitivismo, né, que é um processo da colonização histórico para que a gente possa se matar, nos matar. Mas é interessante pensar que a própria Sueli Carneiro, ela vai ela ficou. Deu uma travadinha aí, viu, Ari? Provavelmente é sua conexão.
Travou um pouquinho, mas eu vou ficar aqui, daqui a pouco você volta, com certeza. Travou. Peraí, agora voltou. Ótimo. Então, eu estava falando sobre a repercussão que isso causou, esse vídeo da trans super agredida por homens, né? E as pessoas falavam para mim, algumas pessoas, se isso não estaria criminalizando, por exemplo, recriminalizando os corpos de homens negros. Eu estava explicando que a gente precisa pensar, pautar também, assim, a questão da raça, mas muitas vezes não passar o pano quente em cima disso. Relembro a Sueli Carneiro sempre, porque ela vai dizer, olha, é verdade, o homem negro às vezes quer fugir da imagem da mulher negra para fugir dessa percepção da mucama que enxerga, né, da mãe ama de leite. Então, a gente precisa entender que há uma realidade que é de auto-ódio e que a gente precisa se libertar também. Né? Se auto-ódio pelo meu próprio gênero, auto-ódio pela própria raça. Então, foram coisas do tipo, Ariane, mas você está publicando algo que nem aconteceu aqui. Né? O que passou com Iana Dior foi nos Estados Unidos. Aí eu falei, tá, mas foi nos Estados Unidos, mas foi na mesma cidade em que estavam acontecendo os protestos em favor de George Floyd, né, que foi assassinado por um policial branco. Então eu fico pensando, raça vem primeiro, né? Que vidas negras importam? Eu preciso trazer algumas reflexões para esquentar um pouco o debate e para que a gente possa, ao invés de ter uma resposta fixa, refletir melhor. Então, que vidas negras importam, né? Se um vídeo de uma travesti sendo espancada e negra, né, por vários homens, né, mulheres também, mas a maioria homens, não causou repúdio, mas o assassinato de George Floyd causou. Então é para a gente refletir se realmente a raça que ela, né, traz como... Então, essa situação não aconteceu aqui, mas ela reflete acontecimentos diários no Brasil também. Nesse período de pandemia, se a gente for falar da Bahia, de Salvador, né, é corriqueiro mensagens de tentativas de assassinatos e de assassinatos contra as pessoas trans e travestis negras. A gente vê, inclusive, pelas fotos, né, tratam-se de pessoas negras. E não há comoção alguma, muito pelo contrário, alguns desses assassinatos são filmados, e desses linchamentos, eles são filmados para poder mostrar, e aí a professora Berenice Bento vai dizer, olha, é interessante para as pessoas filmarem e mostrar também esse assassinato, essa tentativa de assassinato, porque é uma higienização para a sociedade. É mostrando como se deve fazer um bom herói, higienizar esses corpos, né? Então, raça vem primeiro, né? Só para a gente refletir sobre. Então, eu penso, Vini, que não é romantizar, né? Mas também é não passar pano em cima disso. Travou mais uma vez. Ari, travou mais uma vez aqui. Eu acho que vou esperar mais um pouquinho para ver se você retorna. Como já é. Ativa, voltou? Voltou. Ótimo. Então, essa tentativa de assassinato, por exemplo, contra mim e esse meu ex-companheiro em Pernambués foi por um homem negro, né, que tentou nos matar a paulada. E aí eu lembro muito que isso saiu no jornal e tudo mais, só que as pessoas pediam para eu abafar que era um homem negro que tentou me assassinar, porque isso poderia recriminar. Então, novamente, a gente fala disso. E aí eu pergunto, raça vem primeiro? Porque eu sou uma mulher trans e negra, ele é um homem negro, então eu abraço a mão, né, amanso essa situação, passo esse pano quente, e, sabe? Então, é sobre isso que não dá mais para ficar sem conversar. Não dá para falar sobre isso, porque isso vai repercutir, reverberar na minha entrada na política também agora. Né? Com certeza, deixa eu te dizer. Só para poder pegar o gancho no seu raciocínio. Né? Essas disputas em torno das identidades, ela não é novidade. Né? Na verdade, essa é uma pergunta, inclusive, que as mulheres negras fizeram há muito tempo atrás. Muito tempo não, há pouco tempo, há algumas décadas atrás. Né? Que surgiu a questão... Na verdade, nem muito, algumas décadas, né? Na metade do século XIX, com aquela política e que tinha trânsito na política norte-americana, se eu não me engano, Stevens True, eu esqueci o nome dela.
eu não consigo pronunciar, mas assim, a da pergunta clássica de que eu não sou uma mulher, na verdade, né? Ou seja, contextualizando naquele momento ali, na metade do século XIX, estavam falando sobre direitos das mulheres, mas os direitos das mulheres assim, em serem respeitadas, lógico, porque plágio moral na mulher casada, de ter o direito de, por exemplo, enfim, frequentar o espaço público com muita restrição, mas de ser respeitada, é quase o direito do homem ser cavalheiro com ela, né? Na verdade. E aí a mulher, ela sabe, infelizmente, como é que eu comento isso? Mas assim, ela faz uma das grandes perguntas que inclusive inspiram muito o movimento feminista negro, né? Que ela pergunta assim, olha, estão falando aqui de que as mulheres precisam ser levadas à carruagem, né? Os homens precisam colocar a mão para poder alçar a mulher a carruagem, a ser cavalheiros, mas e eu? Eu sou uma mulher, eu não sou uma mulher, né? Porque ela era uma mulher negra, na verdade ela não estava nem, na verdade não estava nem considerando a hipótese de que uma mulher negra pudesse ser uma mulher, inclusive. Então assim, é uma pergunta que já é secular. Isso foi amadurecido ao longo da construção epistemológica do feminismo negro, né? Uhum. E o que é que vem primeiro, na verdade, para as mulheres negras, né? O machismo, é o patriarcado, é o sexismo ou é o racismo? Na verdade, essa era a pergunta. Então, para as mulheres trans, hoje essa pergunta também se coloca agora como urgente, na verdade, né? E por que eu fiz essa pergunta? O tema da nossa live foi essa. Porque recentemente, com o BBB, teve aquela polêmica e tudo da Thelma, né? Ter uma mulher negra e tal, do voto dela ou não no Babu, na verdade. Ela tinha que exercer, né, a empatia dela racial ou a empatia dela de gênero, né? Naquele momento de ela teria que votar em Babu porque era um homem negro, mas em detrimento da sua melhor amiga na casa, que era uma mulher. Então, o que ela tinha que escolher? E alguns movimentos virtuais, digitais, enfim, nas redes sociais, começaram a dizer que raça vinha primeiro de gênero. Isso aí suscita, na verdade, uma série de reflexões para saber se realmente raça vem primeiro, ou se gênero vem primeiro, ou se ambas as coisas estão aí interseccionadas. Né? Aí a gente devolve a bola. Então, Audre Lorde, ela vai falar para a gente que não existe hierarquia de opressões. Então, assim, na verdade, o debate, a linha de debate, não é nem falar quem sofre mais e quem sofre menos, mas pensar, por exemplo, nessas possibilidades que estão atravessadas no mesmo corpo, esses mesmos corpos, né? Então, por exemplo, uma ideia da culpabilização, Vini, que eu não queria deixar de falar também, é que nós, mulheres trans e travestis, já estamos no lugar de erradas. Já é dado o lugar de ser errado, de culpado. Então, uma outra resposta que eu recebi no meu comentário foi: o que ela fez de errado para ser espancada por 30 homens? Né? Então, essa lógica de culpabilizar as mulheres, isso é muito sério. Essa lógica de culpabilizar as mulheres é da mesma forma de dizer que nós, mulheres, somos estupradas porque utilizamos short curto, sabe? É essa mesma lógica. Então, é no mínimo perverso. E assim, eu trago isso aqui em um debate como esse, com pessoas como você, porque são coisas e questionamentos advindos de pessoas negras, né? Então, essa live também é uma resposta de reflexão para com isso, né? Com esses acontecimentos que eu acho que a gente precisa acordar. Então, mas ela não é tão preta assim, né? Aconteceu isso também. Olha, ela não é tão negra assim. Aí começaram a pegar fotos dessa mulher trans, né, da Iana Dior, mandar fotos para mim de ela com lace, né? Ela usa lace como eu, gosta muito de mudar o cabelo. Aí começaram a mandar fotos para mostrar. Quer dizer, como se isso fosse... Gente, é muito perverso, né? Então, quando o Kimberly Crenshaw vem analisar o caso da General Motors, né, que é uma multinacional de fabricação de automóveis, lá em 1976, ela vai analisar esse caso em que 5 mulheres processaram a General Motors, por exemplo, para poder dizer que não estavam sendo contratadas para trabalhar na General Motors. E o que é que eles falavam? A gente contrata negros, sim. Quer dizer, homens negros, né? Aí ela, não, mas vocês não estão me contratando porque é questão de feminicídio, é questão de gênero, não contrata mulheres. Aí eles falam, mas eu contrato mulheres, a gente tem mulheres. Quer dizer, eles estavam falando de mulheres brancas e de homens negros, né? Então, mais uma vez, cai a reflexão. A raça vem primeiro,
né? É por isso que é importante quando o Kimberly Crenshaw traz essa ideia da interseccionalidade, muita gente não entende e ficam fazendo hierarquia de opressão em cima disso, quando na verdade a ideia é apenas para pensar esses corpos que estão atravessados por 2 ou mais marcadores, fala muito sobre mim. Eu estou trazendo esse caso de Ana Dior porque eu me vi muito nela, né? Eu me vi muito nessa trans que por vezes também tem que passar por essa solidão da raça. Você não é tão negra assim, né? Por que você usa lace? Por que você muda de cabelo? Então, assim, é o tempo inteiro essa geração de adoecimento que, na verdade, não encontra saída positiva nenhuma para a minha autoestima, né? Enquanto comunidade, eu acho que a gente precisa pensar nessa possibilidade de rede de afeto e de cuidado. Então, quando você fala transexualidade negra na política, eu fiquei pensando a partir disso, né? Se você me pergunta quais os desafios da transexualidade negra na política, eu vou te responder claramente que essa tentativa de deslegitimação o tempo inteiro, né? A partir dessa imagem de Ariane Sena e a partir de uma imagem de uma mulher trans com a pele retinta, por exemplo. A Djamila Ribeiro, ela vai escrever um livro chamado Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e ela vai falar que o tempo inteiro ela é deslegitimada por ser uma mulher negra. E eu trago a mesma coisa, a transexualidade. A minha entrada na política é eu estar preparada para isso. A transexualidade negra na política é passar por essa tentativa de deslegitimação o tempo inteiro. Ou seja, por um lado vão me descredibilizar, Vini, por eu ter a pele clara. Então vai dizer, ela não é tão negra assim. Mas, por um outro lado, vão também descredibilizar a trans preta, né, que fala o tempo inteiro da questão da raça, do racismo, vão descredibilizar que é uma pessoa que trabalha apenas com a lógica da representação e que é mimimi. Então, assim, a gente não tem, Vini, uma válvula de escape para isso. A gente precisa acordar. Ari, essa tua deixa da questão da válvula de representação, né? E já emendar para uma outra reflexão que vai fazer Claro. E que acho que já vai dar bastante caldo para a gente poder, inclusive, relacionar a pergunta da live, né, se raça vem primeiro, com essa válvula de representação que você fala. A autora que eu falei aqui, que foi a grande ativista no metade do século XIX, era Sojourner Truth, ela que fala, né? E eu não sou uma mulher. É o caráter de humanidade da mulher naquele momento, né, que não estava nem cogitado a possibilidade de poder, enfim, ser levado em consideração o fato de ela ser uma mulher negra, porque ela era uma negra, mas não conseguiria ser levada ao status de mulher. É algo muito parecido também com o que Francis Fanon fala sobre o homem negro, né, que diz que o homem negro não é um homem. Né? Exatamente. Então, é sempre essa discussão em torno da humanidade, né, dos indivíduos subalternos, sejam... Mas colocando a nossa raça em jogo, nosso gênero. E aí, o que acontece? Eu queria te perguntar uma coisa sobre, assim, essas segmentações que existem em torno das pautas e das agendas LGBTs nos partidos políticos, né? Geralmente nos colocam em torno de um segmento para discutir apenas um tipo de política, como se fosse um adornozinho para o plano de governo do partido, enfim, dos candidatos. Então, assim, existe um setorial LGBT naquele momento, né, alguma coisa muito segmentada. Eu acho que um grande desafio é a gente transversalizar. Acho que a noção trans, ela é revolucionária em todos os sentidos, mas, assim, transversalizar mesmo as nossas existências, né? Porque quando a gente fala de direito, quando a gente fala, por exemplo, de por exemplo, direitos trabalhistas, né? Nós estamos falando também da população LGBT naquele momento, né? Então, assim, quando a gente fala de direito à saúde, nós estamos falando da população LGBT também naquele momento. Então, assim, existe uma diversidade de urgências que são urgências humanas, urgências cidadãs, que a população LGBT está incluída nessa noção de povo, né? Nessa ideia abstrata de povo. E muitas vezes acaba assim, reduzindo a agenda da comunidade LGBT apenas, por exemplo, ao casamento civil igualitário, que hoje é uma realidade, mas há muito tempo era apenas isso, entende? Mas as travestis que estão em condição de rua, que precisam também trabalhar, ter carteira assinada,
Quando a gente fala sobre melhoria do trabalho, quando a gente fala sobre CLT, a gente também está falando dessas pessoas que são precarizadas, né? E aí eu falo o seguinte, existe, e eu gosto muito de uma transfeminista ativista, e para mim é uma das maiores intelectuais que existem no Brasil, assim, dessa nova geração, assim, sabe? Que é a Helena Vieira, que inclusive lançou pré-candidatura à prefeitura de Fortaleza, no Ceará, né? Helena Vieira é uma grande amiga minha. Ela é uma referência política e intelectual para mim, assim, eu falo isso sem medo. Ela tem, em determinados momentos que ela fala, que ela já participou de alguns eventos, ela fala sobre pontos de contato. Ou seja, é o grande desafio de nós, quanto sujeitos subalternos, estabelecer, encontrar, na verdade, né, pontos de contato, o que liga uma travesti em situação de rua negra, em Salvador, a um trabalhador que é precarizado, por exemplo. O que liga uma travesti em situação de rua, aí em Salvador, a um entregador de Uber Eats, por exemplo, que agora está na greve dos deliveries, né? Que são aqueles entregadores de deliveries e tal, que são precários também, que estão na vida ali, que não são empreendedores, são condições análogas à escravidão. O que liga, por exemplo, esse sujeito, né, que está aí fazendo, colocando a vida dele em risco para poder conseguir, ou seja, centavos por cada mercadoria entregue de alimento, de fast food, há uma travesti de situação de rua, por exemplo. Parece que são coisas distintas, mas não são. Não é isso? Que aí, quando você vai analisar a lógica que estrutura essa relação desigual de precariedade de vida, você vai encontrar que tanto a travesti quanto eu esqueci o nome eu estou péssimo com memória hoje. Mas desse profissional, né, que leva o delivery e tal. Motoboy? Mas é a greve. Acho que as pessoas podem, inclusive, me ajudar aqui. Eu vou ver. Mas, enfim. Desses motoboys, essas pessoas que fazem essas entregas, né, de delivery, que são esses Uber Eats, por exemplo. Enfim. Food, enfim. Né, dessas empresas digitais de alimentos. O que liga uma coisa à outra? Parece que são coisas distantes, mas não são. Quando a gente fala da comunidade LGBT, quando a gente fala de direito à vida, direito ao trabalho, humanização das relações de trabalho, de acesso à saúde e educação, de não precarização da vida, a gente está falando também dessas pessoas. Então, assim, ela fala que o desafio é a gente estabelecer o quê? Encontrar e estabelecer pontos de contato. O que liga uma travesti em situação de rua com um trabalhador precarizado de um morador de favela que tem 3 filhos em casa, só ele para sustentar a família e ganha R$500 por mês. Entende? Então, eu acho que o grande desafio, eu quero te convidar para essa reflexão, o grande desafio da tua candidatura é justamente achar esse ponto de contato. Eu acho que já achou, a gente precisa colocar ele no discurso, porque eu acho que fortalece, a gente precisa de alianças para construir, para sair do buraco, né? Um poço sem fim, escarrafuchado na lama, que o Brasil já tá nesse nível, né? A gente precisa estabelecer aliança por uma política que seja anti-guerra. Quem fala isso é Butler, né? Que eu acho fantástico. Então, assim, existe uma força identitária muito grande, que realmente é necessário que exista, uma afirmação identitária, mas, antes de tudo, a gente precisa se entender enquanto seres que partem que fazem parte de uma estrutura que é uma estrutura de dominação, uma dominação racista, mas também patriarcal, classista. Ou seja, para seja subalterno, seja ele travesti, ou até um homem heterossexual de periferia que é negro, que está com a bala, que está com a mira da polícia, todos nós somos precários. As vidas dessas pessoas são precárias, né? Então a gente tem que encontrar esses pontos de contato para a gente não criar, não reproduzir hegemonias nem mais segmentações e a gente acabar em crianças. É isso que eu queria falar. Eu queria que você dialogasse um pouco comigo nesse sentido. Desculpa. Exato. Imagina, não é isso. O que você trouxe, na verdade, vai ao encontro mesmo de todas essas reflexões que eu tenho trazido aqui desde o início dessa live, quando eu falo da lógica do autopunitivismo, né? Que a gente está se autopunindo o tempo inteiro, mas que, na verdade, nenhuma e nenhum de nós estamos isentos das violações, porque não estamos na cadeia, no topo da cadeia de privilégio. Então, quando você fala de ponto de encontro, né, e me pergunta o que há de encontro, tanto a travesti quanto o entregador, né, o motoboy, enfim, ele está em situações de precarização, né? A gente pode falar, então,
de trabalho precário, de condições de vidas precárias, né? Ele está em situação, né, ambas as pessoas em situação de exclusão, e quando eu falo de exclusão, é de toda uma possibilidade de ter assegurado seus direitos enquanto cidadão, né, enquanto cidadãos, ou seja, estou falando de direitos de segurança mesmo do trabalho, segurança de vida, estou falando de possibilidade desde os direitos mais básicos, como, né, se É está fazendo empregador. isso é porque está correndo para manter os direitos mais básicos, mas eu falo dos direitos de trabalho também, né? Que direito que aquela pessoa tem? Que vínculo que aquela pessoa tem? Às vezes não trabalha nem de carteira assinada, né? Muitos, da maioria, não tem um outro trabalho de carteira assinada. E por isso que faz aquele corre, né? Como a gente chama, a questão dos corre. Então, quando você me pergunta o que tem de ponto em comum, é justamente isso. As duas pessoas estão no corre para É um poder se desafio manter. É um desafio para a gente poder Né? elucidar isso para a população comum, para que todo mundo se sinta integrado à luta LGBT. E não fazer dela apenas uma luta que alça uma luta que as pessoas Homogênea. Que fica como homogênea, mas que usa o identitarismo, na verdade, que é um perigo muito grande. Identidades, elas são armadilhas, né? Quem diz isso, desde Stuart Hall fala sobre isso, o Fanon fala sobre, enfim. A gente reivindica a identidade como afirmação, mas ela também tem a sua face da armadilha, né? Exato. E a gente também não pode cair nessa viela, né? Que nos colocamos como sujeitos com outras demandas, com outras pautas, segmentados da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. Então, o desafio... Floresta Fernandes escreveu o livro clássico sobre a inserção do negro na sociedade de classe, e o desafio nosso também é a inserção de uma travesti na sociedade de classe, que a gente está falando. Exato. Da travesti ter direito ao trabalho, carteira assinada, que é uma sociedade capitalista, entende? Então, assim, o grande desafio é esse, a gente poder estabelecer esses critérios e prioridades, porque muito difícil vai ser a gente superar, porque eu sou otimista para essas situações. Eu milito porque eu acredito na mudança. Se eu não acreditasse, eu não militava. Eu acredito que existe que nós somos capazes de mudar a configuração estrutural do mundo ao longo do tempo, das gerações e tal. Então, eu acho que se a gente tem a esperança de mudar, superar o racismo, superar a LGBTfobia, a gente não vai fazer isso só com a gente, né? A gente tem que fazer isso com as outras pessoas também, que são heterossexuais, não negras. A gente precisa incluir essas pessoas. Eu acho que a gente acaba caindo nessas armadilhas. A internet, inclusive, tem fomentado muito dessas disputas. Eu acho que isso é contraproducente. E as candidaturas têm que ter essa pegada. Então, você é uma mulher trans que vai dialogar com as pessoas transexuais. Óbvio que você precisa dialogar com as pessoas transexuais. É a questão da válvula de representação que você falou, inclusive, que eu quis pegar o gancho disso. Óbvio que você vai dialogar com as pessoas transexuais. Mas você também vai dialogar com pessoas que não são transexuais. Porque o empregador pode ser não ser transexual. Porque vai ter uma pessoa na sua rua que é cisgênero e que vai estar passando por um processo difícil de acesso à saúde pública, que você, como uma vereadora, vai ter que também dar voz àquela pessoa na tribuna e fazer a representação dela também. Porque você é uma mulher negra, você é de periferia, por exemplo. Então, assim, veja o quão complexo. Eu acho que o que cai para nós é uma carga maior de responsabilidade, porque além de a gente desenvolver, de estar com compromisso com a população negra, com a população pobre, a gente também tem que estar com compromisso com a comunidade LGBT, né? Então, então a tua candidatura, a tua pré-candidatura, né? Porque ainda não houve as convenções, mas eu tenho certeza que você vai fazer a sua melhor escolha para a vida. Espero que realmente a candidatura aconteça, de fato, tem esse desafio, essa capacidade e essa potência de responsabilidade, porque você tem muito mais carga de responsabilidade civil, pública, né, de direito humano do que os outros demais candidatos que são héteros, cis, gênero, por exemplo. Entendeu? Sim. Então é isso, eu acho que você falou duas coisas, dentro de toda essa última fala sua, tem dois pontos que eu vou pegar. É a questão de ser trans e não falar apenas disso, né, que eu acho que é muito importante. Então, me incomoda muito, eu tenho colocado isso para as pessoas, por exemplo, eu tenho reivindicado isso. Gente, me chamem para falar de direitos humanos,
me chamem para falar de raça, me chamem para falar de etnia, me chamem para falar de trabalho, emprego e renda, me chamem para falar também de economia, me chamem... Porque tem essa ideia, as pessoas automaticamente traçam, se é trans, vai falar só sobre trans. Então, essa questão do lugar de fala, por exemplo, quando a Djamila Ribeiro vai falar sobre o que é lugar de fala também, ela não vai dizer que o lugar de fala é a questão da pessoa que representa, do corpo representante. Não! Ela vai dizer para a gente que lugar de fala é aquela pessoa que tem a consciência política sobre. E essa consciência política, todas e todos nós, pelo menos as que estão já dentro dessa luta, como eu, como você, como outras pessoas de movimentos, já tem essa consciência, então é capaz de falar e abarcar essas múltiplas possibilidades. Sobre outro ponto que você trouxe, que foi a questão dessa busca do identitarismo, da hegemonia, de buscar essa massa homogênea, né? Então eu preciso ser igual para lutar pelos meus iguais e basta, e o resto eu deixo para lá. Eu super concordo com você, concordo, e quero te dizer que se a gente não despertar para já que não funciona manter um discurso de massa, de homogeneidade, nós vamos perder. Eu acho que quando a gente fala de transexualidade negra na política, por exemplo, é entender transexualidade negra. Quem é negra? Quem é negra e quem não é? Né? Então, chega a ser perverso, mas de ouvir de pessoas, né, já de ouvir de pessoas, inclusive negras, que sou morena, que sou mulata, que sou parda, né, que é mais ou menos, que é café com leite. Então as pessoas falam tudo, né, menos negra. Algumas pessoas, obviamente, que eu não estou falando de todas, mas eu estou trazendo isso porque a gente está falando dessa coisa da homogeneidade e do quanto que isso vai representar, vai impactar negativamente dentro dessa discussão. Então, Vini, o que eu penso é que quando a gente precisa entender que a gente não precisa reproduzir apenas um lugar da mulher negra, da transexual negra na política, que essa transexual também ela tem que ter usar o cabelo, por exemplo. A gente entende a questão do empoderamento do cabelo, né, o cabelo crespo, como a questão da resgatar a autoestima e tal, mas a gente tem que entender que colocar essa mulher negra, por exemplo, dentro de uma caixa que ela deve ter só esse tipo de cabelo e se comportar só de determinada forma, é reproduzir esse lugar que é adoecedor, né? De dizer que a gente não pode andar por 2 ou mais lugares. Então, eu penso por aí. Eu penso que você trabalhar o empoderamento da transexualidade negra na política e de todas as pessoas negras, né? Homens negros, trans negras, é dizer para essa pessoa que ela tenha liberdade de se portar e de utilizar o cabelo, de utilizar a roupa que ela quiser. A gente chega de nos culpabilizar, sabe? Chega também dessa coisa do Eu queria só trazer uma experiência muito, muito que vai ligar muito com isso, assim. Que todo mundo preste muita atenção nisso, por favor. Um trabalho meu de direitos humanos nas escolas, em que eu vou fazer palestra para crianças e adolescentes sobre direitos humanos nas escolas de Salvador, do estado da Bahia. Certa vez, uma menina falou para mim, esperou acabar a palestra e falou: Ari, estou sendo agredida pelo meu ex-companheiro, né? Isso porque eu falei de violência doméstica e familiar. Só que eu não tenho com quem denunciar, eu não sei a quem denunciar. Eu falei para ela, por quê? Ela, não, porque o pastor da minha igreja, né, ele falou que ele trabalha essa questão que a mulher sabe edifica o lar, né, de que é o meu marido, de que é um servo de Deus, é um varão de Deus, e que está tendo um trabalho, inclusive, espiritual para melhorar cada dia. E eu fiquei sem denunciar. Aí eu falei, nossa, o que é que eu vou fazer com essa mulher, né? Porque é uma responsabilidade enquanto psicóloga e tudo. Eu disse, eu vou oferecer para ela movimento, ativistas sociais. E aí citei algumas ativistas, preta e tal, né? Falei, olha, você conhece a Tiffany Odara? Né? Você conhece a Vilma Reis? São referências para mim no movimento. Aí elas falaram, não me representa. Aquilo me assustou na hora, né? E eu falei, não representa por quê? E ela disse, porque eu não sou do candomblé, né? E eu também não tenho que ficar com isso, né? Eu me vejo diferente. Aí eu saquei aquela coisa do diferente que ela estava falando. Claro, é uma mulher negra, evangélica, periférica, né? Que não tem a pele tão retinta do que a gente... E alisa o cabelo. Ou seja, quando você traz essa questão do identitarismo, né, de que vende uma imagem de que ser mulher trans é isso, ou de que ser negra é aquilo, a gente traz, Vini,
e consequências como essa. Ou seja, as pessoas se vissem possibilidades, né? Então, você via, era uma mulher negra, alisava o cabelo. Então, o que é que a gente vai fazer se a gente ficar nessa coisa do identitarismo muito forte? Também, o que é que a gente vai fazer com as mulheres negras, mulheres dos pastores, né, de pastores evangélicos que estão sofrendo, apanhando mesmo, e não denunciam porque não se sentem encorajados da país. Inclusive, são das mulheres que são evangélicas, né? Por causa justamente por causa da conduta, da doutrina, né? Enfim, dos fundamentos cristãos e tal. Eu tenho alguns comentários aqui, Ari, eu quero poder ler. Tem aqui a Gilmara pediu desculpas que ela deu uma risadinha. A gente entendeu, Gilmara, que foi o seu celular que está travando, mas que bom que você está aqui com a gente. Tem o Helder, que é o nosso amigo, que está aqui nos acompanhando, super da live, né? Eu amo o Helder demais, sabia? É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Quero para a vida inteira. Deixa eu dizer, intelectual também, né? Vai ser doutor em gênero, feminismo e mulher. Mulher e gênero feminino. Tem aqui o Paulo Sérgio, ele fala, me perdoem, mas na política, principalmente em um cargo de vereador ou vereadora, você tem que criar uma identidade, um público ou uma linha, uma voz específica de atuação e de representação. Algo para se repetir. A gente está trazendo isso, mas apenas a gente está dizendo que fixar como única possibilidade de ser e de existir exclui outras populações. O debate é esse, né? A importância da identidade, mas os gatilhos da identidade. É isso que a gente está trazendo. Essas armadilhas, né? Então, assim, a fixação, né, das identidades, isso é muito problemático, inclusive, porque nos reduzem também muito, né? Eu inclusive, tento ali gerenciar algumas discussões para não apenas ser chamado para discutir sobre racismo, porque apesar de raça ser uma categoria de análise social, eu posso falar sobre qualquer coisa através da ótica a partir da perspectiva racial, mas eu também eu preciso também conversar sobre outras coisas, né? Eu não sou apenas isso. Eu não sou apenas um homem negro. Eu sou um homem negro, gay, mas também não sou apenas. Eu sou outras coisas. Não, sou outras coisas também, sou nordestino. Eu tenho uma questão da identidade que é muito legal, que é assim, o que é que me faz hoje muritibano? Eu sou de Muritiba, minha cidade de Muritiba, Recôncavo da Bahia, porque eu não estou em Salvador. Sim. Quando eu vou para Salvador, aí eu viro muritibano, né? A minha identidade é muritibana, que eu preciso referenciar o meu lugar. Quando eu estou em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não sou mais muritibano, eu sou baiano. E aí o espectro vai mudando, né? Ele vai ampliando, olha só. Quando eu saio do Brasil, eu não sou muritibano nem baiano, eu sou brasileiro, entendeu? Imagine o quão diverso é o Brasil, e as identidades, elas têm esse poder mesmo de poder estar sempre se adaptando às circunstâncias, porque a identidade é jogo, né? É isso que nós estamos querendo falar. Tá. E a política do Brasil é a política representativa, né? A gente tem o regime democrático, é um regime baseado na representação. Óbvio que você vai ser uma representante das mulheres transexuais, negras, periféricas, mas também você também vai ser uma representante da população que está na favela, está na periferia, a categoria, quando tiver um projeto de lei que precisar assistir a categoria da psicologia, você como uma psicóloga também vai estar colocado naquele momento. Exato. Isso que a gente está tentando conversar aqui para poder refletir, não dando resposta. Não tem resposta se raça vem primeiro. A verdade é que tem resposta. Na verdade é que nem vem primeiro nem raça, nem gênero. Na verdade, as coisas vêm interseccionadas, sem hierarquia, sem igualdade. Porque uma coisa, a mesma coisa é outra. As feministas negras, com seus arcabouços teóricos e sua epistemologia se fortalecendo a cada tempo, nos apresenta isso. É revolucionário. É revolucionário. Enfim. É isso. Tem algumas perguntas. Não tem perguntas nenhuma. As pessoas não estão colocando perguntas, estão apenas parabenizando, dando um oi. Tem o Thiago Almazo, estava aqui. Eu acho que já saiu. Mas o Helder também estava aqui, já está aqui também com a gente. Tem o Tedson também, que é um outro amigo queridíssimo, que sabe muito bem que a gente está conversando aqui. Só gente bonita e querida aqui, viu, Ari, com a gente. Ela é bacana. Deixa eu te fazer uma última, fazer uma provocação. Sim.
Deixa eu dar uma pescadinha aqui no meu computador. A última provocação que eu quero te perguntar é o seguinte: qual é, na verdade, o que você pensa? Porque eu sei que você está trabalhando, o mandato não parte apenas de você, né? A sua candidatura, na verdade, não parte apenas de você, existe um movimento por trás, pessoas que querem colocar você como essa representação, né, das ideias que precisam ser postas aí na política de Salvador, como outras candidaturas LGBTs. A gente não está concorrendo, apesar de forma pragmática, nós estávamos concorrendo a uma cadeira na Câmara de Vereadores, mas eu acho que o que mais vale é a representação em termos de ideia, né, de projeto. Né? Eu quero saber o que é que você leva como prioridade na agenda da sua pré-candidatura a vereadora de Salvador. Se você pudesse falar assim: Vinícius, a minha prioridade é isso. Eu queria que você fosse objetiva nesse sentido. Depois você pudesse falar um pouco mais. A gente já está quase terminando a live já. Sim. Eu vou te dar 13 minutinhos para você responder essa pergunta complexíssima. Então, a minha prioridade são mulheres, né? E economia. Eu acho que são as duas coisas. Você perguntou sobre a minha prioridade, o que eu penso, sim, né? Mulheres, obviamente. É claro, sim, que o diálogo com a população LGBT sempre, mas o ser mulher me constitui enquanto sei e traz pautas que perpassam, né, pelas minhas vivências e que preciso colocar em prática, como a igualdade de gênero no mercado de trabalho, né, acesso à educação e a questão da economia, porque eu tenho me preocupado muito com essa questão da economia, Vini, porque eu acho que é o maior estrago que a pandemia do coronavírus está deixando. Assim, quando as pessoas falam, quero voltar ao normal, não aguento mais, eu falo, que normal? Né? A gente já estava vivendo um mundo, uma Salvador muito desigual. A Salvador tem muita renda, né? 24% do PIB de todo o estado, por exemplo, mas é mal distribuída essa renda. Então, quando você me pergunta de pauta, desesperadamente, eu preciso pensar nessa questão da economia. Porque a questão da economia, ela afeta todas as pessoas, inclusive as mulheres trans e travestis, porque são a população mais vulnerabilizada dentro do próprio segmento LGBT, que com a economia, as que vivem de prostituição não terão lucros algum. Porque se o trabalhador, né, ou o empresário tem a empresa também derrubada, caída, sem possibilidade de prestar serviços, né, os seus serviços, como que nós, mulheres trans e travestis, também vivemos? Aí eu estou falando desde a que consegue emprego formal, como eu, né, que ainda tem as lógicas precarizadas de ser terceirizada e tal, até a que está na prostituição, que é a mais vulnerabilizada. Então, economia, pensar em mulheres, mulheres é a pauta principal, sabe? Não é mais possível perceber que o mundo poderá ser feliz enquanto nós, mulheres, não estiver de fato alcançando espaços de poder e representatividade. Ari, muito obrigado por esse bate-papo de hoje. Você é maravilhosa, eu amo você de paixão. Muito obrigado às pessoas que estavam nos acompanhando até agora. Dizer que é um grande prazer para mim te receber. Desejo muito sucesso na sua pré-candidatura, na sua candidatura. Conte comigo para o que você precisar. Conte comigo para tudo. E você vem em Muritiba, em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, para a gente poder comer aquela galinha de sopa de chamar. Que delícia! Adoro! Gente, por favor, me sigam, tá? Essa me galinha, acompanhem. Viu? Por favor. Agradecer imensamente. O PSB tem um grande quadro. Espero que você seja muito aproveitado no partido. E você construa sua pré-candidatura e sua candidatura com fé nos orixás aí de forma muito linda, de forma muito transversal, de forma muito agregadora, né? Dialogando com todos os setores e segmentos da sociedade soteropolitana, mas com um olhar especial para a comunidade LGBT, porque realmente o que nós precisamos, de fato, de forma muito, digamos, democrática e constitucionalista, de representação. Né? De representação de alguém que consiga. E você tem a condição de colocar e de ser uma das vozes também desta comunidade na Câmara de Vereadores de Salvador. Tá? Beijão, obrigado por estar acompanhando até aqui. Um grande abraço. Amanhã temos uma outra live com o Ismael Carvalho, que está fazendo o maior sucesso aí com o seu vídeo
falando sobre representação a representação racial na música baiana, tá? Muitos compartilhamentos. Eu aproveitei a oportunidade de convidar ele para fazer um bate-papo com a gente. Ele vai estar amanhã aqui. E aí a gente vai seguindo essa agenda de lives aí. É cansativo, mas é gostoso, viu, Ari? Eu gosto. Você tá próxima de me matar essa. É verdade. Beijo, Obrigada, querida. Vini, mais uma vez. Tchau, gente. Boa sorte. Obrigada. Obrigado. Vidas negras importam. E vidas trans também. E vidas... Sim. Vidas Todas as nordestinas. vidas, sim, também. Todas as vidas foram feitas para importar. Por isso que a gente precisa reafirmar, né, que as vidas negras... Sim. Beijo. É verdade. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Um grande abraço. E é isso, tá? Vidas negras importam, vidas trans importam. Nós importamos.